Olá, gente, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Mar. Começou mais uma edição aqui do TV Mar News. Eu sou Paulane Santos e você está acompanhando comigo esse programa tão gostoso de se fazer, tá bom? Olha só, na manhã de hoje a gente tem muitas informações trazendo para você. Então puxa a cadeira, de repente se você precisa sair de casa, vale a gente lembrar que ainda estamos sob o decreto estadual de isolamento, distanciamento social. Então fica em casa se você pode ficar em casa, mas se precisar sair e quiser continuar acompanhando a nossa programação, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai poder acompanhar a gente ao vivo aqui, ó, da palma da tua mão. Nós também estamos passando ao vivo no portal Gazeta Web, então acessa lá www.gazetaweb.com e além de você ficar por dentro de toda a nossa programação, também vai poder ficar informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. Vale lembrar que nós também estamos presentes nas redes sociais. Então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanha o nosso canal do YouTube. Lá você vai poder ver e rever as nossas matérias, programas, entrevistas e matérias especiais também. E a gente inicia sempre amanhã dando aquela passadinha lá na Gazeta de Alagoas para saber o que rendeu manchete no dia de hoje. Vamos lá dar uma conferida, o que foi manchete para o dia de hoje lá na Gazeta de Alagoas, aquele jornal completo com todas as informações, um jornal também em que você pode confiar, tradicional aqui no nosso estado, agora num formato digital que você pode baixar também no teu celular, no teu tablet, também no teu computador. Vamos dar aquela conferida? Olha só, sem flexibilização, governador ignora apelo e mantém setores produtivos fechados em Alagoas. Mesmo com grandes prejuízos financeiros já acumulados e inúmeros apelos feitos para que voltasse atrás, o governador Renan Filho decidiu manter novamente a suspensão das atividades do comércio e de outros setores produtivos de Alagoas até o próximo dia 20 de abril, em meio ao isolamento social. O comércio estima 1,8 mil demissões após novo decreto. Sobe para 31 o número de casos de Covid aqui em Alagoas. Entidades, falta EPI para hospitais de campanha. Pressionado, Bolsonaro diz que Mandetta continua. O presidente da Aliança Comercial, Guido Júnior, reagiu ao novo decreto. O que a gente não entende é que oficinas, lojas de peças, indústrias, bancos estão funcionando. Pagamos como se fôssemos vilões da história, desabafou. A gente, daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai trazer ao vivo aqui na programação do TV Mar News também entrevista com o Guido Júnior. Mais de 95 mil microempreendedores individuais devem receber 172 milhões de auxílio no estado. Auxílio emergencial de R$ 600 a ser pago durante 3 meses pelo governo federal deverá beneficiar 95 mil microempreendedores individuais atingidos pela crise provocada pelo coronavírus aqui em Alagoas. O FAO forma 40 novos médicos para colocar na linha de frente. Transportadores turísticos cobram apoio do Estado contra a crise. Desoneração de preços começa a chegar a postos de combustível. Semana Santa, mercados passam por limpeza. Essas e outras informações é só você acessar www.gazetadealagoas.com.br. E a gente vai diretamente para as ruas aqui de Maceió conversar com o Viderlan Araújo, que já está a postos para falar sobre o risco iminente de um rompimento de uma barragem lá em Águas Belas, que pode prejudicar os municípios de Poço das Trincheiras, Batalha e Santana do Ipanema. Bom dia para você, Viderlan. E acrescente também uma possibilidade, querida Paulane Santos, ótimo dia para você, na cidade de Olivença. Mas nós vamos conversar com a Defesa Civil, já que essas cidades são cidades que dependem exatamente do fluxo dessa barragem de Águas Belas, já que vídeos circularam durante a semana, principalmente na semana passada, depois da inundação que afetou várias casas na cidade de Santana do Ipanema e atingiu também a cidade de Poço das Trincheiras, algumas casas também naquela localidade.
Nós vamos conversar com o pessoal da Defesa Civil do Estado, que está corpo a corpo, junto com a população, acompanhando de perto esse drama vivido pelos sertanejos desde semana passada. O detalhe é que alguns vídeos também circularam na semana passada, dando conta de que a barragem já estava passando por um certo problema, já tinha problemas estruturais. E o pessoal da Defesa Civil, naturalmente trabalhando em parceria com a Defesa Civil de Pernambuco, também buscando meios para poder trazer um pouco mais de tranquilidade para a população. Você sabe, né, Paulane Santos, nesses momentos a população também fica apreensiva, entra em pânico e o pânico acaba também sendo disseminado nas redes sociais com a chamada fake news. Muitas notícias desencontradas. E o capitão Alain foi o responsável, inclusive, na semana passada, por gravar um dos vídeos para poder tentar tranquilizar a população. Hoje, qual é o cenário da barragem de Águas Belas? Capitão, muito obrigado por nos receber. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da TV Mar. A Defesa Civil Estadual de Alagoas, em parceria com a Defesa Civil do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Alagoas, através da Sala de Alerta e seus engenheiros, a Secretaria de Estado de Recursos Hídricos do Estado de Pernambuco, a Secretaria de Infraestrutura, todos estão voltados para esta questão da barragem de Águas Belas, na PE 300, na cidade de Águas Belas, em Pernambuco. Nós devemos, de primeira, acalmar a população. O alerta está emitido, alerta nível 3, emergencial, pelo Estado de Pernambuco. Nosso objetivo, junto com eles, é de monitorar o tempo todo a barragem de Ipanema 1 na cidade de Águas Belas. Então, ela está monitorada. O volume que poderá haver um rompimento abrupto não é de causar enormes desastres nas cidades ajusantes do Rio. Então, possivelmente, umas 70 residências poderão ser atingidas na cidade de Santana do Ipanema, pouco menos de que 5 casas na cidade de Poço das Trincheiras, a cidade de Olivença menos ainda, e muito menos ainda a mancha de inundação chegará com grande força na cidade de Batalha. Então, nós temos a função de acalmar a população. Em caso de um rompimento abrupto, nós teremos 1h30 para fazer a evacuação de toda a população. 1h30 é um tempo suficiente. Então, todos os órgãos emergenciais, todos os órgãos públicos, estaduais e municipais, principalmente da cidade de Santana do Ipanema, já avisaram em todas essas residências. Então, aquela rua da praia, aquele local onde poderá ser atingido com a mancha de inundação na cidade de Santana do Ipanema, estão avisados. Em caso de uma possível evacuação, o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, a Defesa Civil Municipal de Santana do Ipanema, a Defesa Civil Estadual de Alagoas, os órgãos da Prefeitura, órgãos da Secretaria Municipal de Saúde. Então, todos, a Prefeitura está voltada para essa evacuação caso haja um rompimento. Mas não é para causar alarde, não é para causar pânico. Podem ficar tranquilos que, em caso de um rompimento abrupto, nós iremos realizar toda essa evacuação e possivelmente não irá morrer ninguém nesse rompimento abrupto da barragem Ipanema 1. Então, nós ficamos bastante confortáveis com essa situação, porque estamos monitorando 24 horas por dia a barragem de Ipanema na cidade de Águas Belas. Então, o que está sendo feito, capitão, para poder evitar que esse vazamento possa provocar um problema maior na barragem de Águas Belas? Tem gente trabalhando lá no local para poder minimizar, principalmente esse vazamento de um problema estrutural que nós já acompanhamos através dos vídeos? A principal atitude já foi tomada, que é o isolamento da ponte onde passa a barragem. A ponte na PE 300 se encontra-se fechada, não passa veículos nem grandes, nem veículos pequenos. Então, a ponte está fechada, a barragem está aparentemente controlada. A situação é que o governo do estado de Pernambuco, que é o responsável pela barragem, está tomando as medidas cabíveis, que estão em 2 licitações em andamento, uma para projeto estrutural e outra para projeto de execução da obra de reforma da barragem de Ipanema. Então, todos os procedimentos administrativos
administrativos já foram tombados, não só do rompimento da barragem, mas a Defesa Civil Estadual de Alagoas, nos últimos dias, dia 29 e 30 e dias 27 do mês passado, duas enchentes em poucos dias inundaram a cidade de Santana do Ipanema. Então a Defesa Civil do Estado de Alagoas está fazendo toda a solicitação de recursos junto ao município, ajudando o município, que é quem está solicitando recursos junto ao governo federal. O formulário de informação de desastre já foi preenchido pela cidade, então todos os prejuízos públicos, privados, todos os danos e prejuízos causados na agricultura, na pecuária, no comércio, nas residências, tudo isso já foi contabilizado. Também os números de desabrigados, desalojados, então toda essa contabilidade já foi feita, já foi colocado no sistema S2ID, que é o sistema do governo federal de Defesa Civil para a solicitação de recursos. O plano de trabalho já foi realizado, então possivelmente a cidade de Santana do Ipanema que foi a mais atingida, independente da barragem, se rompeu ou não, vai ser uma cidade contemplada para assistência e principalmente de recuperação e reconstrução de obras estruturais na cidade pelo governo federal. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, através da Defesa Civil Nacional, já tem ciência de todos esses procedimentos realizados junto da Defesa Civil Municipal de Santana do Ipanema em parceria com a Defesa Civil do Estado de Alagoas. Capitão, todos os dias a Defesa Civil tem recebido doações. Gostaria que você falasse um pouquinho o que é que está sendo hoje feito em termos de chamamento para que a sociedade possa ajudar. O que é que mais esses desabrigados e os desalojados eles precisam exatamente nesse momento? Se precisa de roupa, se precisa de água, se precisa de comida. O que é que a Defesa Civil está recolhendo para tentar pelo menos diminuir um pouco esses danos provocados na vida dos sertanejos em Alagoas? A Defesa Civil do Estado de Alagoas, juntamente com o Corpo de Bombeiros, fizemos uma campanha para arrecadação de donativos e de vários materiais para os sertanejos. Nós agradecemos o sertanejo, mas chega um momento que as doações já são demais. Nós, no momento, não estamos mais precisando de roupa, já temos muita roupa, então quem quiser doar roupa, nós não mais precisamos de roupa, que é o material que já recebemos muito. Então tem muito material aqui em Maceió que vai ser levado para Santana do Ipanema. Lá já tem roupas até demais. Então o que é que os sertanejos mais precisam? Alimentos não perecíveis, que já foi arrecadado bastante. Então, as lives desses sertanejos que realizaram, pediram doações para Santana do Ipanema, que foi contemplado numa quantidade muito boa. O que é que os sertanejos estão mais, nossos irmãos sertanejos estão mais precisando? Colchões, lençóis, toalha, travesseiro. Então esses são os principais materiais, porque com a inundação muita lama chegou nas residências e eles perderam esses equipamentos. De preferência, se puder doar eletroeletrônicos, eletrodomésticos principalmente. Então isso é o que o sertanejo perdeu na sua enchente. Então não mais precisamos de água potável, não mais precisando de roupa, não mais estamos precisando de alguns equipamentos básicos, material de higiene, material de limpeza pessoal, e ainda estamos recebendo. Mas roupas não precisam mais. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros agradece a quem já doou. Recebemos de coração aberto. O Estado de Alagoas todo foi agradecido, a doação realmente chegou para o sertanejo. Então, esses são os materiais que mais estamos necessitando. Certo. Conversamos então com o Capitão Alain, ele que representa a Defesa Civil Estadual. Quero mandar aqui um abraço também para o Major Moisés Melo, que é o coordenador da Defesa Civil e que agora é capitão, né? O Coronel Moisés, né? Nosso amigo também, Coronel Moisés, né? Que nessas mudanças de patente vem desempenhando aí o trabalho também aqui na Defesa Civil, assim como o Capitão Alain, que acompanhou de perto o drama vivido pelos sertanejos na semana passada, principalmente com a enchente em Santana do Ipanema. Então, as doações elas precisam ainda, mas roupa, pelo menos de momento, o pessoal da Defesa Civil diz, olha, vamos devagar aí, porque já tem muitas roupas. E quando se fala da propagação do vírus, né, do Covid-19, por causa dessa onda do coronavírus, é preciso realmente ter muito cuidado. E a Defesa Civil já pede para que as pessoas que queiram doar, possam doar outros itens, menos roupa, porque o pessoal está bem servido, graças a Deus, no sertão. Em relação à barragem, que foi a pauta que nós acabou nos trazendo aqui na Defesa Civil, por Orlando Santos, os procedimentos já tomados. Os danos, se acontecer o rompimento da barragem, pelo que a Defesa Civil Estadual está informando,
São danos mínimos, maiores, naturalmente, na cidade de Santana de Ipanema, aproximadamente 70 casas, mas Poços das Trincheiras, um risco mínimo, e Batalha, um risco muito mais mínimo ainda de ter uma tragédia como está sendo propagada. É preciso ter muito cuidado nesse momento com o que se propaga também nas redes sociais. É um trabalho que prejudica bastante a ação das pessoas que formam a Defesa Civil, e os moradores entram em pânico, todo mundo fica naquele clima de muita apreensão. Então é preciso ter muito cuidado com aquilo que se propaga nas redes sociais nesse exato momento, porque tem gente, querendo ou não, por Orlando Santos, o que é lamentável, sobrevive em cima da tristeza das pessoas. Eu estou ao lado do Márcio André, pelas ruas da capital alagoana. Daqui a pouco nós vamos falar de um outro drama que você já anunciou. Vamos até o centro da capital alagoana, saber como anda esse panorama com o fechamento das lojas diante da ampliação desse decreto estadual por mais alguns dias, em que as pessoas precisam naturalmente ficar em quarentena, se preservando da possibilidade de propagação do vírus Covid-19 do corona, que está aí hoje tomando conta do mundo inteiro, mas que naturalmente tem as necessidades econômicas que daqui a pouco nós vamos colocar em evidência ainda hoje na sequência do TV Mar News. É com você. Muito obrigada pelas suas informações, Interlando. Te encontro então daqui a pouquinho de volta no TV Mar News, tá? Olha só, agora a gente vai para o nosso quadro Penal News. Dessa vez via Skype também. Nós também estamos respeitando aqui as regras de isolamento. Enquanto isso, a gente vai então entrevistar Bruno Calado através de Skype. Bruno, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Porlane. Bom dia a todos da TV Mar. Hoje, de forma inédita via Skype, vamos realizar mais uma edição do quadro Penal News. Pois é, então hoje a gente fala sobre a relação das prisões, dos presos e a pandemia do coronavírus que a gente está vivendo, né? A gente está vendo que muitos presos, inclusive, estão ganhando a modalidade de prisão em regime aberto por conta dessa pandemia. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Quais são os tipos de prisões e as relações com essa pandemia que a gente está vivendo? Antes de tudo, quero felicitar a todos vocês pelo Dia do Jornalista. Hoje, obrigada. Dia 7 de abril, é um dia tão importante, essa profissão que eu admiro muito, que é a profissão que leva a informação, leva a realidade aos espectadores, aos telespectadores. E aí, mesmo em meio a toda essa pandemia, vocês não param, vocês estão abnegados com o compromisso do jornalismo. Então, meus parabéns a todos vocês. Hoje vamos falar das prisões em meio a esse Covid-19, em meio ao coronavírus. E eu começo fazendo uma breve explicação de quais prisões estão sendo relacionadas a essa pandemia. Existem dois tipos de prisões no nosso Código de Processo Penal, que é a prisão pena e a prisão pré-processual. A prisão pré-processual, ela se subdivide em outros três tipos de prisões, que são a prisão em flagrante, a prisão temporária e a prisão preventiva, de modo que a prisão pena é aquela prisão quando o indivíduo já é sentenciado, quando já há uma sentença condenatória, quando já há uma pena em concreto. Então, assim, o coronavírus hoje em dia veio com a abrangência total, ele está abrangendo todas as modalidades de prisão, de modo que todos que estejam passíveis de terem suas prisões revogadas, de terem suas prisões substituídas, terão, independentemente de ser uma prisão pena ou uma prisão pré-processual. Essas medidas são medidas cautelares, são medidas previstas no artigo 319 do nosso Código de Processo Penal, mas o que vem mais comumente, Porlane, sendo efetivado pelo Poder Judiciário é a substituição dessa prisão, desse acautelamento, desse encarceramento pela prisão domiciliar. Então, muitos estão sendo removidos do sistema prisional, do complexo prisional, dos presídios, para cumprir esta pena em casa, mesmo que temporariamente. Muito bem. A gente tem também, quais são as principais recomendações no que tange às prisões neste momento de pandemia? O CNJ, ele emitiu várias recomendações aos tribunais dos estados, da federação. Essas recomendações são dirigidas
aos presidentes dos tribunais para que eles então distribuam aos juízes, às varas, aos fóruns, para que sejam cumpridas. Eu estou com a recomendação aberta aqui, a recomendação 62 de 2020 do CNJ, e ela traz algumas orientações. Eu vou narrar 5 delas aqui e explicar perfunctoriamente o que cada uma quer dizer. A primeira, ela diz que é a redução do fluxo de ingresso no sistema prisional. O que é que isso quer dizer? Hoje em dia, com a prisão em flagrante, com a prisão preventiva, até mesmo com a prisão-pena, com crimes de penas menores, com crimes menos gravosos, mesmo assim o cidadão ele é direcionado ao sistema prisional, é direcionado a uma casa de custódia, é direcionado a uma central de flagrantes. Então isso vem sendo muito melhor filtrado, isso vem sendo muito mais reduzido. O indivíduo hoje ele não é direcionado, o fluxo de ingresso no sistema prisional, a gente sabe do abarrotamento no Poder Judiciário, do abarrotamento no sistema prisional. Então, isso vem sendo bastante reduzido com essa pandemia. Muitos sequer ingressam no sistema prisional, pois já têm suas prisões convertidas em prisões domiciliar. Muito bem. A gente tem visto, de fato, né, nós mostramos várias vezes aqui no TV Mar News, inclusive, a situação das centrais de flagrante, por exemplo, da casa de custódia mesmo, que vivem sempre muito cheias, né? Exatamente porque é necessário que haja vagas também lá no presídio para que eles possam fazer esse remanejamento, então, do preso da casa de custódia para o presídio. É uma coisa desencadeando outra, né, Bruno? Realmente preocupante essa situação, principalmente porque a gente sabe que se de repente chegar alguém infectado dentro do sistema prisional, o número de pessoas infectadas lá dentro vai ser muito grande e, de fato, foge do controle, né? Então, como funciona a revogação da prisão e substituição por outras medidas? Ainda pegando o gancho das orientações desta recomendação 62 de 2020, há algumas outras medidas. A prevenção de realização de audiências, ou seja, as audiências estão suspensas, as audiências foram adiadas. Muitas audiências que não estão sendo realizadas foram remarcadas para datas a posteriori. Eu tenho, inclusive, júri que eu iria fazer agora, no meio dessa semana, que foi remarcado para o início de 2021. Então, assim, muitas audiências, muitos atos processuais do fórum estão sendo adiados para a posteriori. A suspensão... Só um momento. A gente sabe que já é uma prática também do sistema judiciário aqui de Alagoas a utilização de videoconferência também para a realização de audiências. Esse recurso tem sido utilizado ainda mais? Esse recurso ele é utilizado para evitar qual é a maior finalidade da realização por videoconferência aqui no Estado. As audiências criminais são feitas, algumas delas por videoconferência, para evitar esse transtorno de mobilidade, de traslado de réus presos do sistema prisional até o fórum. Isso gera um ônus altíssimo para o Estado. As equipes, o grupamento de remoção de reeducandos tem um efetivo muito baixo, então acaba que prejudicava muito a ausência dos réus lá no sistema prisional. Então, o advento das audiências por videoconferência veio para suprir essa ausência do réu fisicamente no fórum, mas presente por videoconferência, que está dando um resultado bastante positivo. Então, a finalidade maior da videoconferência vem sendo essa, evitar essas emoções de réus presos do sistema prisional para o fórum. As audiências através de videoconferência agora vem sendo algo que deve se moldar a esta realidade da gente, se é que isso haverá de permanecer por algum tempo ainda. Mas essas audiências de videoconferências, as audiências que estão sendo realizadas no fórum, tem um critério, tem um caráter de extrema urgência, de extrema emergência, daquelas audiências que não são passíveis de serem procrastinadas. São casos de crimes gravosos que merecem ser julgados ali naquele momento, naquela circunstância. Então, são raríssimas exceções de audiências que estão acontecendo nesse momento. Muito bem. Você vai seguir listando as demais medidas?
Outras medidas, como eu havia dito, essa medida de prevenção de realização de audiência, e temos o Instituto da Audiência de Custódia. O que é audiência de custódia? A audiência de custódia é toda aquela audiência realizada em até 24 horas após a prisão em flagrante. Todo indivíduo que é preso em flagrante, em até 24 horas, deve ser submetido a uma audiência de custódia. Essas audiências de custódia não estão sendo realizadas. Não obstante, para que serve a audiência de custódia? Para analisar a legalidade da prisão em flagrante. Mesmo que as audiências de custódia não estejam sendo efetivadas, não estejam sendo realizadas, essa observância em relação à legalidade da prisão em flagrante vem sendo analisada, sim, independentemente da realização de audiência de custódia. E as outras duas orientações são as ações que estão sendo realizadas em conjunto pelo Poder Executivo, juntamente com o Poder Judiciário, com planos de contingência, sejam elas através de regulamentações e normas para vedar visitas nos sistemas prisionais. Nós, advogados, estamos parados no que tange a visitas em presídios, nos sistemas prisionais, a esse contato com clientes, e nada mais justo, pois nada mais certo do que evitar esse contágio, porque, como você mesma falou, Polani, um contágio, uma disseminação desse vírus dentro de um sistema prisional é fatal, pois ali há uma aglomeração constante. Vários presos dentro de uma cela, superlotação, abarrotamento nos sistemas prisionais. Então, um contágio de uma só pessoa ali dentro do sistema é de bastante perigo. Por isso que essas pessoas que estão com suspeita vêm sendo de imediato removidas. E quais são os presos que têm, de repente, que podem ser sujeitos a essa revogação das prisões também, ou até esse modelo de prisão substituído? O grupo de risco que o Ministério da Saúde alega que deve estar nesse rol taxativo é direcionado também de forma análoga aos presidiários. Aqueles presidiários com doenças crônicas, seja ela hipertensão, seja ela diabetes, doenças respiratórias, presos com mais de 60 anos, devem ter suas prisões, seja ela preventiva ou não, transformada em prisão domiciliar. Deve de imediato sair do presídio. Inclusive, eu recebi ontem da Secretaria de Ressocialização uma listagem com presos, com reeducandos que estão fazendo parte desse grupo de risco, sejam eles por doenças cardiorrespiratórias, sejam eles por doenças como diabetes, hipertensão, etc. Então, são presos que devem de imediato, estão fazendo parte desse grupo de risco e devem de imediato serem removidos deste sistema prisional. Tenho agora um exemplo, agora há pouco, de um empresário que ele foi preso numa operação, foi preso por crimes contra o sistema financeiro, e ele fazia uso de um aparelho chamado CPAP, que é um aparelho que bloqueia as interrupções no sistema respiratório, ou seja, ajudava esse empresário a respirar. Então, esse empresário havia sido preso em flagrante, depois convertido em prisão preventiva, e agora está cumprindo sua prisão preventiva em casa, prisão domiciliar. Foi convertida em prisão domiciliar para que não haja risco de um contágio do coronavírus, do Covid-19, e ele venha a se prejudicar por fazer parte desse grupo de risco. Muito bem, agora, Bruno, não é porque nós estamos à distância, né, fazendo essa entrevista por teleconferência, que a gente não vai querer que você leia a poesia, né, que você tradicionalmente traz, então, as poesias aqui para a TV Mar News. Eu queria pedir agora que a gente tivesse esse momento. Isso. Eu ontem elaborei mais uma poesia para recitar, como venho comumente fazendo no TV Mar News às terças-feiras. E esta que eu elaborei ontem, eu intitulei de Caminho da Vida. Ela diz mais ou menos o seguinte: nós, humanos, somos frágeis. Num piscar de olhos, observamos o tempo passar, na esperança que momentos ágeis, ao menos na memória, passem a eternizar. Minha mãe, com carinho, me preparava. Parece que foi ontem que eu frequentava a escola.
O conhecimento conquistava, a obrigação cessava e depois com os amigos jogava bola. Cada fase tem sua peculiaridade. Acaba um dia, nasce logo um novo. Era a vez da faculdade e, sabendo que dela dependia, depositei toda a minha vontade. Surgia então um outro tempo, uma novidade. Chegava o momento de exercer com rigor a profissão que me escolheu e escolhi para a vida, agindo desde sempre com a devida responsabilidade. Não sabemos que vamos nascer, não desejamos nem pedimos para morrer. A vida é mesmo muito curta, aproveite o interstício, isso vale dizer. Vamos crescendo, sonhos realizando, na luta e no prazer da conquista, a idade mais velha naturalmente vem chegando, e como se fôssemos uma planta, com Deus sempre regando. Passamos a dosar o que vale a pena, trazendo conosco tudo o que engrandece, deixando para trás aquilo que é pequena e concretizando o que nos apetece. É esse o caminho da vida, sabendo trilhar, fazendo o bem, de peito aberto, encarando a lida, a sua história jamais será esquecida. Obrigada, Bruno, mais uma vez pela sua participação aqui no TV Mar News, tá bem? Eu que agradeço, um abraço grande, mais uma vez, minhas congratulações pelo Dia do Jornalista, um abraço. Obrigada, parabéns pela poesia. A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.